Olá pessoal, dando continuidade aqui nessa série de resoluções de exercícios de circuitos elétricos. A gente usa como base o livro do Alexander Sadiko, é a quinta edição da versão em inglês, que é onde eu tiro os recortes aqui dos enunciados e dos circuitos, né, de referência. Se você gosta dessa série aqui que eu faço as resoluções desses exercícios, considere estar deixando um like nesse vídeo e se inscrever no canal para eu entender que esse conteúdo tem relevância, né? Aqui a gente tem o exercício 3.20 do capítulo 3, que é a análise nodal, né? Então, análise de circuitos usando a técnica nodal ou a técnica de malhas, né? Para o circuito da figura 3.69, aqui indicado, ele quer encontrar as três tensões nodais ali, V1, V2 e V3, usando a própria análise nodal, certo? Ao longo do exercício, se você tiver alguma dúvida, considere estar deixando um comentário, que eu vou estar explicando com mais detalhes assim que eu tiver um tempo de conferir os comentários, certo? Primeiro, é importante a gente fazer algumas anotações de circuito. Eu percebo ali que eu tenho duas fontes. Se eu fosse tentar descrever a corrente, por exemplo, no 9E1, a corrente que passa pela fonte de 12 volts, ou a corrente que passa pela fonte dependente de 2I, eu não ia conseguir descrever, porque eu não tenho uma queda de tensão em cima de uma resistência, para usar a lei de Ohm e descrever essas correntes, né? A lei de análise nodal, eu descrevo as correntes que saem ou entram nos nós, né? Eu uso isso para encontrar os valores das tensões. Como eu não posso descrever isso para V1, para V2 também eu não ia conseguir descrever a corrente que sairia de V2 em direção ao V1 e para o V3 a corrente que vem aqui na fonte de 12 volts. Eu preciso usar uma supermalha. Então aqui eu desenhei, né, obviamente, só para indicar aqui o que foi a supermalha, né, no caso eu tenho que englobar essas duas fontes de tensão, para justamente não ter que descrever correntes que passam por elas, porque eu não vou conseguir fazer isso através da lei de Ohm. E depois eu faço a descrição das correntes que saem dessa supermalha inteira. No caso aqui eu englobei até essa resistência de 2 ohms e a gente percebe que então as únicas correntes saindo dessa supermalha são as correntes aqui na resistência de 4 ohms, a corrente na resistência de 1 e a corrente na resistência de 4 novamente. Não tem os mesmos valores porque aqui eu tenho, eu não sei quais são as tensões, V1 e V3 certamente vão ser diferentes, então eu não posso garantir que a corrente aqui vai ser a mesma que aqui, só o valor da resistência é igual. Uma facilidade do problema é que ele deu a referência, né? E aí eu não preciso me atentar em qual seria a melhor referência, mas aparentemente aqui eu só tenho que levar em conta que aqui a tensão vale zero. Começa então descrevendo algumas coisas que são importantes. A primeira delas, quem equivale à corrente I, que controla o valor da fonte dependente. Corrente I desce aqui, nesse ramo de 4 ohms, a gente percebe que é a diferença de potencial no resistor, V3 menos a referência zero, dividido pelo valor da resistência de valor esse de 4 ohms. Basicamente a aplicação da lei de Ohm. Agora eu preciso também escrever, eu posso usar a relação das fontes, né? Porque percebam que as fontes envolvem apenas duas tensões, né? Aqui não tem uma resistência depois, nem nada no sentido. Eu posso dizer que V1 menos V2 é exatamente o valor da fonte. Porque a fonte dependente ou independente, ela impõe uma queda de tensão ou uma diferença de potencial entre dois nós. Como aqui eu tenho 9E1, 9E2, o mais está para a esquerda do que para a direita, o menos está para a direita, eu sei que V1 menos V2, positivo menos negativo, tem que dar o valor da fonte, 2I. Mas o I vale V3 sobre 4. 2 vezes V3 sobre 4 dá V3 sobre 2. Percebam que aqui eu começo a entrar na manipulação de uma equação, né, linear aqui, que envolve as variáveis que eu quero resolver, V1, V2 e V3. Então aqui isso é uma informação relevante, por isso que eu chamei aqui de 1 em romano, né, ou I maiúsculo. Eu olho a fonte de 12 volts e eu posso aplicar o mesmo princípio, terminal positivo, V1 menos negativo, V3, vale o valor da fonte. Nesse caso aqui, independente e com valor numérico de 12. De novo, outra equação que eu posso usar para resolver o sistema linear, para V1, V2 e V3. Aqui eu tenho uma informação de valor numérico, né? Aqui eu tenho energia sendo imposta no sistema por conta dessa fonte independente. E eu disse que essa relação é a relação 2, em romano, ou esse símbolo aqui que eu não tenho em português, né? Alfabeto de A a Z. E agora, a última relação, porque eu tenho 3 tensões, eu preciso de 3 equações linearmente independentes para resolver esse problema. A última equação vai vir da equação de corrente, descrever as correntes que saem. Aqui eu fiz todas saindo da supermalha, né? Porque na minha referência, que eu sempre faço em todos os outros exercícios, quando a corrente sai da supermalha, ela tem valor positivo. Essa é uma referência que você pode adotar
uma referência contrária, mas eu gosto de fazer assim, para mim sempre simplificou todas as interpretações físicas depois. Então, se eu descrever as correntes dessa supermalha, eu vou ter uma terceira equação que vai ser dependente de V1, V2 e V3, e obviamente, mais a equação 1 e 2 aqui em Romanos, eu vou ter 3 equações. Para resolver 3 variáveis, eu tenho um sistema perfeito. E aí eu vou resolver o sistema e encontrar esses valores, certo? A corrente que sai aqui nesse ramo vale a diferença de tensão, V1 menos 0, ou seja, V1 dividido pelo valor da resistência, 4. V3 sobre 4 aparece porque é a corrente I ali que controla a fonte dependente. E depois eu tenho a corrente aqui nesse ramo que é V2 sobre 1, certo? Percebam que eu posso, o mínimo múltiplo comum entre 4, 1 e 4 é 4. Eu multiplico a esquerda por 4, a direita por 4. Por que a direita é 0? Porque eu descrevi todas as correntes no nó. Todas as correntes saindo e não tem nenhuma corrente entrando. Então a soma dessas correntes, por conta da lei de Kirchhoff, dos nós, precisa dar 0. Eu não tenho como fugir disso, certo? Multiplicando por 4, esquerda e direita 0 vezes 4 não muda, eu tenho V1 mais 4 V2 mais V3 igual a 0. Essa eu chamei de terceira equação. Com essas 3 equações aqui eu consigo resolver para as 3 tensões, certo? Como que faz isso? Bom, eu vou primeiro somar a equação 1 com a 2. Por quê? Eu tenho que, na verdade aqui eu manipulei a equação 2, passando V3 para a direita, e aí fica V3 igual a V1 menos 12. Trouxe o 12 para cá para a esquerda, e aí ficou V1 menos 12 igual a V3, que eu passei para a direita, ou também, né, posso trocar a ordem agora, V3 igual a V1 menos 12. Jogo isso lá na equação 1. V1 menos V2 era o que eu tinha à esquerda, vale V3, que é V1 menos 12, dividido por 2, porque é o que estava lá na equação 1, V3 sobre 2. Multipliquei o 2 para cá, eu tenho que fazer distributivo, então 2V1 menos 2V2 vale V1 menos 12. Passo esse V1 para cá subtraindo, fica 2V1 menos V1, 1V1. O 2V2 passa para lá, positivo, 2V2. O 12 vem para cá, positivo também, porque estava negativo na direita. Então V1 mais 12 igual a 2V2. Só se o V2 valer V1 mais 12 dividido por 2. Isso eu chamei de relação A. Passei de alfabeto de números romanos para alfabeto arábico. Agora, se eu pegar a relação A com a relação 3, eu tenho V1, 4V2 mais V2 vale essa relação aqui, então eu tenho 4V1, 4 dividido por 2, né, eu tenho 2. Então, 2 vezes V1, tem que fazer a distributiva, mais 2 vezes o 12, 24, mais o V3. E o V3 a gente sabe que é V1 menos 12, então mais V1 menos 12. V1 mais 2V1 mais V1, então 1 mais 2 mais 1, 4V1. 24 menos 12 dá 12 na esquerda. Eu passo para a direita, menos 12. 4V1 igual a menos 12 só se for menos 12 dividido por 4, o valor de V1, o que dá menos 3. Com o valor de V1 eu volto na relação A, e nessa relação aqui, que também é a relação 2, e eu encontro V2 e V3. Menos 4 mais 12, menos 3, desculpa, V1 é menos 3, menos 3 mais 12 dá 9, dividido por 2, V2 vale 9 meios, ou 4,5 volts, porque é tudo tensão. V3 é V1, que é menos 3, menos 12. Menos 3 menos 12, V3 vale menos 15 volts. E aqui a gente encerra o problema, certo? Percebam que não tem nada muito mirabolante, a gente aplicou só aqui o conceito da supermalha, que o problema pedia, né? Eu não conseguia resolver a descrição da análise, fazer a análise nodal para os nós ali sem ter que usar alguma supermalha. Mas uma vez que eu usei a supermalha, ficou muito simples. E aí, obviamente, depois eu precisei fazer uso das relações que as fontes de tensões implicavam, colocavam em posição no problema, né? Então, relacionando V1 e V2 ou V1 e V3, nesses casos aqui que a gente teve nesse exercício, construí um sistema linear de 3 equações, porque eu tinha 3 variáveis para resolver, e aí depois usei uma manipulação aqui, né, de substituição para chegar nas variáveis. Tem outras formas de resolver no sistema linear se eu assim quisesse, mas assim elas deveriam continuar dando esses 3 valores aqui, que inclusive eu conferi com o manual de soluções, e são esses 3 valores corretamente para a resolução do problema. Menos 3 para V1, 9 meios ou 4,5 para V2, menos 15 para V3. Certo? Encerramos aqui então esse exercício. Se ficou de novo alguma dúvida
pode estar deixando um comentário, eu vou estar lendo, eu vou estar respondendo com o máximo de instrução que eu conseguir em texto, ou se precisar, eu gravo algum vídeo extra dedicado para explicar o conceito que foi perguntado. E a gente se encontra no próximo exercício.